Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarot. Bora para mais uma abertura, mas antes eu quero ler um clássico. Um clássico porque ele é de 1972. Um clássico porque o Stuart R. Kaplan foi um dos livros considerados um must na época que, assim como eu, começou nos idos dos anos 80. E tem um pedaço do livro dele que é bem gostoso, porque ele é um nova-iorquino. Ele dá uma ideia sobre como, na cabeça da população daquela época, o tarô estava se apresentando, porque era uma época em que o tarô estava na moda. Olha que legal. Por escolha ou por acaso, dependendo do nosso ponto de vista, as 22 cartas dos arcanos maiores, dos baralhos de tarô de 78 cartas, estão claramente entrelaçadas na nossa vida cotidiana. Algumas cartas do tarô emprestaram seus títulos para jornais e revistas populares, o Tempo, Times ou o Eremita. Chama atenção para a revista Time. A fortuna, ou a roda da fortuna, é o símbolo da revista Fortune. The Star, a estrela, The Sun, o sol, World, do mundo. Foram jornais muito conhecidos nas suas épocas. Todos nós precisamos dar e receber amor, conforme mostrado pela Carta dos Amantes. As influências astrológicas intrigam muitos de nós à medida que seguimos o nosso horóscopo na The Stars. A influência da carta da Lua nos seduz a tal ponto que a nossa geração pôde ver os astronautas explorando a superfície da Lua. Dependemos do Sol e orbitamos ao redor dele, e há até os que adoram os seus raios cheios de calor. Repetidas vezes somos motivados e às vezes aprisionados pelas duas grandes fraquezas da vida humana: o amor, os amantes, e a riqueza, a roda da fortuna. Com o enforcado, nossos temores são dissimulados durante os momentos de transição, enquanto em outras ocasiões de confiança ou de confusão, abandonamos o passado na torre atingida pelo raio. Cada um de nós possui um toque da criatividade e da magia do mago, uma inclinação para a frivolidade, conforme vem exemplificada pelo bobo, e de vez em quando uma inegável pitada do próprio demônio. Numa época ou noutra, todos conhecemos o líder bem-sucedido ou homem de negócios exemplificado pelo imperador e a mulher dinâmica e competente da carta da imperatriz. Em nossas vidas, talvez através de uma convicção religiosa ou por causa de uma amizade, encontramos o tradicionalismo do hierofante. Todos nós experimentamos um momento de admiração, possivelmente tingido por uma vaga sensação de desconforto diante da erudição da grande sacerdotisa, tão sábia, tão cheia de conhecimentos, mas incapaz de sentir ou de demonstrar qualquer emoção ou expressão significativa. Na nossa época, a vida é agitada, como um guerreiro em sua carruagem tirada por dois cavalos, cada um puxando por um lado, corremos velozes para o fracasso ou para o triunfo. Afinal, muitas vezes esquecemos as virtudes cardeais da temperança, da justiça, da força. E o tempo, o eremita, é o bem mais transitório que possuímos, e depois de passar toda uma vida à procura do nosso mundo definitivo, finalmente somos chamados para o momento do julgamento. Relutantes, demoramos a compreender que cada dia nos arrasta para mais perto dos momentos finais da vida. E assim prossegue a procissão triunfal das cartas do tarô, do nascimento à criação do mago e da inocência do bobo, até o momento final da carta da morte. E esse é o misterioso e fascinante baralho do tarô, sobre o qual se tem escrito. Então, assim, na verdade, ele faz uma fala maravilhosa, mostrando como esses arcanos, sobretudo os maiores, transitam pela nossa realidade há muito tempo. E como eles podem ser uma coisa que você enxerga todo dia, se quiser. Então, dá para inserir o tarô no seu dia a dia. Lembra disso? Então, bora para a abertura de hoje. Estamos na semana nova, abertura nova, bora seguir, que é legal. Essa semana tá bacana também. A gente continua meio que na inspiração pisciana, mas agora com uma pegada, talvez um pouco mais de relacionamento, mas vamos ver? Vamos lá. Então, estamos nós aqui, deixa eu compartilhar, no 365 Abertura de Tarô, gravou aí semana 10, olha isso, é 10. Então, se é 10, dá um joinha, se inscreve no canal,
Vem fazer parte aqui, coloca o sininho para receber as notificações e mais ainda, faça favor de vir também através das descrições que está tanto no topo do meu canal quanto aqui no nosso vídeo. Vem fazer parte do 365 Abertura de Tarô lá do WhatsApp. Lá você tem todas as possibilidades de ficar mais a fundo, saber mais coisas, trocar com mais gente. Então vem embora fazer parte aqui do 365 e lá do 365 Abertura de Tarô do WhatsApp. Vamos seguindo? Seguindo por aqui, a gente tem então que a gente está numa semana nova, gente boa. Semana 10 vai ter hoje a Cruz Mágica, 9 cartas. Logo depois amanhã, Hora do Casal, 9 cartas. Depois, entre a Cruz e a Caldeira, 9 cartas também. ADR, tipo 1, 10 cartas. Meu ex, 9 cartas. Perdido, 10 cartas. Altar da Xamã, 7 cartas. Então, vamos lá. Estamos meio com um pouquinho de coisa aqui, com um pouquinho de coisa lá. Vamos para as nossas aberturas. A de hoje é a de número 63, a Cruz Mágica com 9 cartas. E essa é uma abertura para nortear planos sobre alguma coisa ou algo que você está planejando. Ótimo para um planejamento de negócio, construção, mudança, viagem, ou outros que você tiver aí na manga. Bora seguir? Deixa eu tirar a minha pessoinha por aqui. Muito bem. Tirando, a gente tem uma cruz mágica. Na cruz mágica, observem bastante bem que a gente começa com 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal e depois os 6, 7, 8, 9 na vertical. Carta 1, passado bem passado. Carta 2, passado recente. Carta 3, presente. Carta 4, obstáculos instantâneos. Carta 5, dificuldades a superar. Carta 6, as esperanças, expectativas e desejos. Carta 7, na real, o que te espera. Carta 8, futuro imediato. Carta 9, futuro a médio e longo prazo e o conselho final. Bora? Bora fazer essa abertura simples, prática, direta e objetiva? Anota aí tudo direitinho para não perder nem um pedacinho. Anotou? Então, lembra de fazer o diário de bordo, versículo 4, fascículo 92. Bora! Então, seguindo aqui, a gente vai lá para a mesa. Vamos seguir para a mesa e para o jogo. Para a mesa e para o jogo aqui estamos. Olha nós aqui na mesa e no jogo. Como a gente tem 9 cartas, eu vou voltar para os meus pequenininhos. Por quê? Porque mesmo o Greer e o Robinson vão ficar grandes. Fernanda, o que você vai usar? Olha, de verdade, eu vou usar o meu pequenininho, antiguinho aqui, o Marcília. Eu vou preferir fazer essa abertura olhando os maiores. E aí, o que a gente pode fazer é aquela pegada C, conforme os maiores aqui, né? Talvez eu coloque a turma dos menores juntos. Não sei, estou pensando aqui se vale a pena, se é uma boa. Ah, a gente pode ficar pensando? Claro que pode, né? Você pode ir avaliando. Será que é uma boa? Será que vai dar certo? E eu gosto muito, e como eu me habituei durante muitos anos a só usar os grandões para tiragens, me sinto muito confortável com usar panos maiores, seja porque é maceira, seja porque não, gente. E depois eu posso dar aqui uma temperatura, né, com os menores numerados, eu posso dizer algumas coisas, porque eles estão separados por outras razões, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente faz, o que tarotista mais faz na vida? Embaralha a carta, minha gente. Boa. Então, a gente mistura as cartas, ó, caiu uma, caiu fechada, troca de volta. Quando a carta ainda, durante o processo de embaralhamento, cai se mostrando, eu acho que eu tenho que olhar para ela. Quando não, eu simplesmente pincho de volta e digo, bora, meu bem, bora fazer parte aí, depois você me conta. Muito bem, juntei o meu baralho, aqui tenho o meu leque. Então, vamos escolher? Eu quero escolher hoje, pelo jeito do leque, tá? O assunto. Então, lembra, gente, ó, pega as suas anotações aí, eu vou pegar as minhas anotações aqui do lado de cá e presta atenção no que você, então, anotou, né? Por quê? Porque é assim que a gente tem um norte do que a gente vai fazer numa abertura. Essa colinha, ela é muito legal para fazer uma, duas, com a vizinha, com a amiga, né? Fazer para vender, fazer do jeito que você achar que tem que fazer. A Cruz Mágica responde qualquer projeto. Então, eu estou com um projeto, uma ideia, né, conversada hoje com uma querida pessoa sobre uma viagem para 2026, uma coisa meio ousada, diferente, uma proposta interessante. E claro que eu fiquei com aquela coceirinha.
Estamos falando de uma coisa muito hipotética e ainda muito mais nos planos do ideal do que do realizável. Mas, de qualquer forma, eu quero saber se esse projeto da viagem é interessante, com o grupo de pessoas que ela está propondo, né? Porque seria uma viagem em grupo, para poder facilitar a viagem, e eu estou namorando a ideia. Então, essa viagem em grupo, o que nos trouxe até a viagem em grupo, é o passado bem passado. O passado recente dessa viagem em grupo que a gente está olhando e o presente dessa viagem em grupo. Pronto, cheguei no presente. Aí eu tenho as primeiras pedras do caminho, os primeiros obstáculos imediatos e as dificuldades para superar. Pronto, eu fiz a linha horizontal, né, dessa cruz, e agora a gente pode ir pela vertical. Na carta 6, as esperanças, expectativas e desejos estão aqui. Na carta 7, na real, o que me espera nessa viagem? Aqui, na real, o que me espera? Aí depois, futuro imediato do que pode vir dessa conversa, né, dessa ideia, e o futuro dessa viagem, que já é meio futurista, a médio e longo prazo, com algum conselho final. Eu fiquei com uma vontade de pegar aquela carta. Eu olhei tanto aquela outra carta. Eu fiquei com tanto de... Para de ser tão gulosa ou guloso e trata de entender que o que tua mão escolheu, escolhido está. Então, dorme com um monte para lá, para com isso. Se você quiser começar a rodada de novo, é outra conversa. Aqui cabe uma segunda rodada? Claro que cabe, não são 9 cartas. 2 vezes 9 dá 18, tem 22. Até posso abrir mais uma rodada dos maiores, se eu assim desejar. Ou também posso puxar as complementares menores, de boa, seja 56 no total, né? Seja as numeradas, ou também posso puxar só a turma da realeza, né? Também posso. Vamos olhar o passado bem passado. Olha, o passado bem passado é bem a dona Roda da Fortuna, né? Então, assim, meio na loucura, meio da doideira, conversando aqui, arranjando lá, uma oportunidade que vem se abrindo, meio que na sorte, meio como se fosse um jogo, uma bola que está rolando. Passado recente. Então, aquela ousadia, vontade, desejo, vou me lançar, vou me jogar. Ai, gente, eu vou fazer isso aqui ou aquilo lá, super entusiasmado. Então, a conversa quente, todo mundo afim. Olha que legal. No presente, a morte dizendo que tem algumas coisas para atravessar antes que realmente esse assunto possa se dar. Então, um dia depois do outro, a gente chega lá, né? Não adianta achar que isso já está realmente no presente, não está. Então, tá meio ausente para o presente. Eu tenho que andar pela ponte e ir adiante. Beleza, os obstáculos instantâneos de locomoção, de meio de locomoção, talvez de passagem, talvez do avião, talvez de como marcar isso, como cada um ir, como cada um chegar e se movimentar. Né? As dificuldades a superar são monetárias, financeiras e outras dificuldades também, mas principalmente o dependurado sempre me fala daquele lugar assim, das dificuldades materiais físicas, as dificuldades que dão uma impotência para poder seguir. Então, ainda temos uma boa maré de dificuldade para estar encarando com o dependurado aqui, dizendo que, bom, tem que superar essas dificuldades para poder chegar lá somente do meu lado. Na carta 6, as esperanças, expectativas e desejos da própria viagem, gente, a carta do mundo, né? Porque é isso, assim, essa proposta de viagem é de ir para um país, do outro país, para outro país, para outro país, para outro país, e vai todo mundo junto, misturado, e faz um tour. É bem interessante porque é uma viagem internacional. Essa é a esperança, a expectativa e o desejo. Bom, a real é que por enquanto não, né? Mesmo da onde eu estou olhando para um projeto tão lá adiante, a torre diz que tem mudanças brutais no destino antes de eu estar fazendo essa pergunta. Talvez eu tenha feito a pergunta muito entusiasmada ou que fico muito feliz com a conversa, mas parece que, na real, o que me espera ainda são mudanças sobre isso.
não está claro, não tem muita proposta. Mas o futuro imediato me conta, através da carta da estrela, que ter fé, esperança e sonhar é preciso. Então, que eu continue elaborando essa ideia ou essa proposta, mas vá olhando isso com uma certa soltura, veja se o ambiente astrológico, astral do mundo está rolando, temos aí um ano pela frente. Aí a gente também tem como última carta, o futuro a médio e longo prazo e o conselho final, é que está tudo muito embolado em algumas questões de amizade, de família, coisas que ainda não foram realmente avaliadas, é uma grande proposta, uma grande vontade, um grande sonho, como diz o mundo lá em cima, grande. Mas a torre aqui já pôs um pé no chão, dizendo calma lá, a própria morte dizendo ainda não, e a estrela dizendo, olha, sonhar é livre ainda, ninguém cobra por isso, toca sonho. Mas tem algumas coisas para fazer ajustes, avaliações, né, e revisões para poder chegar lá. Para mim, a minha pergunta, a minha querência sobre este assunto está satisfeita. Isso também é uma questão importante. Porque se eu ponho mais cartas, é claro que eu tenho mais para falar. Então, pode ser interessante se eu ainda não conseguir, através dessas que estão aqui, ter o suficiente para falar. E aí vem aquelas pegadas que, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, né? Se é para falar, por exemplo, do futuro, para seguir do 16 para o 17, uma não é sequência da outra. Então, assim, mesmo que hoje diga não está dizendo que é totalmente impossível, né? E a estrela ainda diz que vai caminhar um pouco mais adiante para um novo tempo, talvez um novo ano, um novo momento, 20 meses, 17 meses, para as coisas ficarem talvez mais claras ou mais possíveis. A gente sempre pode olhar o que vem antes, o que vem depois, para solucionar alguma pergunta que, de repente, o querente ainda tenha. Puxa, mas então, no momento, não, no momento não está muito viabilizado, né? Esse presente com o arcano da morte, ele está falando, olha, vai transmutar. Então, não é bem agora. As coisas estão andando, não é? E assim por diante. Mas eu me sinto respondida na minha querência, e eu acho que quando isso se dá, mesmo quando eu estou atendendo alguém, e eu sinto essa, puxa, tá, ok, entendi, ou o querente diz, nossa, bacana, eu sigo ou para outra jogada, ou para outra pergunta, ou para outra querência do querente, e a gente segue adiante, mas talvez essa abertura tenha se dado. E aí simplesmente deixa ela aí e diz, ok, beleza, vai ficar de arcano maior e vai ficar assim. Combinado? Maravilha. Então, hoje a gente fez uma cruz mágica rapidinha e boa, simpática, não é? E a gente está aqui no 365 Abertura de Tarô e estamos encerrando a abertura de hoje. Mas de que forma? Então, aqui está ela, a cruz mágica, se lembrando que amanhã a gente tem a hora do casal. Uhul! Não é aquele momento de falar do um e do outro, eu e você, como é que tá, como é que não tá. Lembrando que a próxima jogada é amanhã, aqui no 365 Aberturas Diárias de Tarô. Combinado? Então a gente se vê amanhã, gente boa. Bora!